Olá, sejam todos muito bem-vindos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, de caminhada na humanidade. Quando nós pensamos que estamos todos aqui numa bolinha que caminha pelo céu, vivendo experiências às vezes tão desafiadoras e também tão felizes, é quase impossível esquecer o sentimento de cumplicidade, de compaixão, de compreensão, né, uns com os outros. Não tem sido fácil para nenhum de nós, mas certamente para nenhum de nós falta amparo, falta solução, falta reconforto, força, apoio, que às vezes vem de fontes que menos esperamos, né? Então nós começamos hoje o nosso segundo dia de retiro de carnaval, né, um retiro virtual, refletindo sobre a nossa caminhada aqui na Terra. Nós chegamos aqui completamente sozinhos, né? Ontem nós fizemos o exercício da criança interior. Eu fiz depois, gente, eu faço essa meditação. A meditação, gente, eu faço na hora, eu não escrevo. Eu tenho um roteiro do que eu quero fazer naquele dia, né? Isso com certeza. Mas a meditação, ela me vem na hora, eu vou sentindo e vou falando. E depois eu fui fazer para mim, né? Eu também precisava desse momento. E fiz e descobri coisas ali. Como é que foi para vocês? Para mim foi bastante emocionante até. E, ok, nós olhamos para a nossa criança interior, olhamos para a nossa porção que vai armazenando, né? Dores, incompreensões, rejeições, traumas e ao mesmo tempo é uma porção nossa que precisa de luz, de claridade, de apoio, de amor. A nossa criança, que vem lá até de outras vidas, né, essa porção nossa que vai carregando e armazenando essa densidade, ela precisa ser compreendida, ouvida e educada, porque nós não somos só crianças. Deixa eu prender aqui meu cabelo que está com calor. Não somos só essa parte. Não somos só memórias dolorosas, tristes ou difíceis. A nossa essência, ela preexiste a essa vida e continuará existindo após essa vida. Então, o que somos independe de como estamos aqui. O nosso ser, a nossa consciência, ela migra de vida em vida, com inúmeras relações, com inúmeras expectativas, desejos, vontades, dificuldades, desafios, tropeços, erros e acertos. Então, quem somos está para além da nossa personagem, para além de tudo o que reconhecemos como sendo a nossa realidade. E aí? Vocês já perceberam que quando eu escuto algo, eu escutei algo, uma voz na minha cabeça. Então você não precisou dos seus ouvidos, não é? Quando de repente você sente você fala na sua consciência. Estou discutindo. Você não usou a sua voz. Você não usou o seu aparelho fonador. Você simplesmente falou. Ué, e aí? Eu não sei se vocês conhecem casos de EQM, experiências de quase morte, em que as pessoas estão lá no hospital, às vezes em coma, na maioria das vezes, desacordadas,
E elas se veem fora do corpo, vivem experiências, escutam o que os médicos estão falando e, ao mesmo tempo, elas não estão ali. O corpo está ali. Elas ouvem por onde? Elas veem com que olhos? O corpo está ali. Os olhos, que são esse aparelho que vai permitir a visão, os olhos estão fechados. Os sentidos estão todos adormecidos. O corpo está em coma. Mas a pessoa depois, existem inúmeros relatos, gente. É só procurar aí na internet. Tem um canal muito sério que fala sobre EQMs e tem relato todo dia. A pessoa ouve a conversa dos médicos e quando ela volta, ela relata a conversa. Ela ouviu com que ouvidos? Ela viu com que olhos? Perceba que há algo para além da matéria. Há algo em você que não é o seu corpo e que não depende do seu corpo para existir. Isso às vezes dá um boom na nossa cabeça. E aí quando nós chegamos lá pequenininhos e solitários, né, adentramos um corpinho que se forma, acompanhamos a nossa mãe nas batidas do seu coração, naquelas experiências que ela vive, que influenciam diretamente na nossa própria experiência de vida e que possivelmente fique lá, né, na nossa criancinha interior, fique alguma marca em relação a isso. E vamos crescendo, vamos vivendo as experiências necessárias à depuração do nosso espírito. E aí a gente pensa assim, poxa, mas então a gente tem alguém que me coloca nessa vida, eu não lembro de vida nenhuma passada, então tanto faz para mim. Eu tenho um monte de experiências dolorosas e a culpa ainda é minha, né? Porque sou eu que erro, eu que tenho lá uma lei de ação e reação e eu que ainda vou apanhar da vida porque eu fiz besteira. Que coisa injusta, que coisa louca. Acontece que não é bem assim como nos contaram. Acontece que, segundo Plotino, um filósofo que eu amo, nós somos seres livres e conscientes. E em determinado momento, decidimos deixar a nossa pureza, a nossa essência pura e cristalina, para viver a experiência da dualidade, das sensações do corpo. Nós escolhemos isso, somos autônomos, somos essências puras, somos perfeitos. E em dado momento escolhemos mergulhar, como um ser humano aqui, de vez em quando, escolhe mergulhar lá no fundo do mar, com os equipamentos e tal. O equipamento é o nosso corpo. Nós precisávamos de um escafandro, né, de matéria para viver a experiência na matéria. Alguns desses seres viveram a experiência, perceberam, usufruíram e não se afastaram, não cortaram o cordão umbilical com a fonte, com o Criador. Outros, nós que estamos aqui, fomos mergulhando na densidade e fomos nos esquecendo de quem somos. E perdidos nessa grande encenação, fomos mergulhando cada vez mais na crença de que somos isso, de que essa é a realidade. E aí vem lá, né, Allan Kardec, que não se chamava Allan Kardec, era Rivail, Hipólite Rivail, não lembro o nome dele, na França, né,
começa a estudar os fenômenos que surgem da manifestação de espíritos, que começam a girar mesas, começam a transmitir mensagens, e ele, com uma mente muito racional e incrédula, começa a pesquisar todos aqueles eventos. E aí ele começa a entender que existem espíritos, que existem seres inteligentes que respondem com inteligência a questões feitas por pessoas encarnadas. E começa a haver uma análise diferente do que é a morte, por exemplo. A morte passa a não existir, já que do outro lado de um véu, de uma percepção, a vida continua. E depois vem Chico Xavier, um menino, né, que sofreu pra caramba na infância e começa a escrever livros psicografados de pessoas, de espíritos altamente cultos, inteligentes, livros de uma profundidade incrível. Existem livros do Chico Xavier que hoje estão sendo comprovados pela ciência. Quem fala disso é o Dr. Frutuoso, Dr. Sérgio Felipe também, de Oliveira. São médicos conceituados que estudam a conexão entre ciência e espiritualidade. Depois vem Gasparetto. Eu tive a oportunidade de assistir Gasparetto pintando aqui num centro espírita, aqui em Brasília, fazendo pinturas mediúnicas. Impressionante! Ele pintava com as duas mãos, saíam 2 quadros, ele pintava de cabeça para baixo. Isso pode ser habilidade? Pode, mas eram características diferentes. E características, inclusive a assinatura que ele colocava nos quadros, era reconhecidamente a assinatura do artista que já havia morrido, especialmente os impressionistas, né? Que eu particularmente amo, aquele período da arte ali na França, enfim. Então existem inúmeras provas de que a vida é uma só, de que a nossa passagem por aqui, ela é um trecho da nossa vida. É como quando fazemos uma viagem. Quem já teve a oportunidade de ir ao exterior sabe que, dependendo do lugar, você precisa de uma vestimenta especial. Não existe tempo ruim, clima ruim, existe roupa inadequada. Então, se você vai, por exemplo, a Montreal, no Canadá, você precisa de várias camadas de roupa em tecidos apropriados que vão te aquecer. E aí você pega uma temperatura de menos 34 graus, eu já peguei isso no Canadá, sensação térmica, mas você está na rua. Por quê? Porque as roupas são adequadas. Essa viagem, ela traz aspectos diferentes. Você se veste de uma forma diferente, mas você não deixa de ser você. Eu voltei para Brasília e voltei Fernanda. Assim é a vida. A vida é uma só. Você combina uma viagem que você vai aprender uma série de coisas nessa viagem. Encarnação. E depois você volta para o seu estado de origem, para o seu lugar, que é o plano espiritual. Então a vida é uma. Como terapeuta de vidas passadas, eu já tive inúmeras provas. Uma vez eu fiz uma regressão para uma pessoa conhecida, marido de uma pessoa conhecida,
que eu não conhecia com profundidade, né? E eu fiz uma regressão à distância para essa pessoa que estava precisando. E nessa regressão, né, apareceram muitos eventos completamente relacionados com os gostos e questões e personalidade dessa pessoa, que eu não conhecia, uma pessoa que eu não convivo muito. E quem explica isso? Como assim? Perceba que tem muita coisa que fica na área da teoria mística, da viagem, sabe, da piração, mas que necessitaria de um olhar muito crítico e maduro e um olhar com boa vontade, de raciocínio mesmo. Poxa, tanta coisa acontece, por que eu continuo negando a realidade dos fatos? É uma realidade. Qualquer pessoa que trabalha com regressão vai ver os milagres que acontecem. As questões impressionantes, ainda mais na técnica, por exemplo, que eu trabalho, que é a psicoterapia reencarnacionista, a gente tem uma técnica de fazer uma regressão para outra pessoa. Terapeutas, né, que têm clientes que não conseguem regredir, a gente vai lá no consultório do colega e faz uma regressão para aquele cliente, sem saber nada dele. A gente não fala, quando a gente vai, não sabe nem se é homem, se é mulher, não sabe. A gente só vai, encontra a pessoa, se deita e regride. Eu já fiz muito isso para colegas meus e eles também já fizeram para mim. E é impressionante porque bate exatamente com aquilo que a pessoa está sentindo, enfim. Então, existem muitos tabus em relação ao que é a realidade. Porque também muita gente se aproveita disso e faz um misticismo, e faz sabe? E comete até crimes em nome disso. E não é assim, é uma realidade quase que palpável. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o nosso caminho, que começa lá como bebê, de uma forma muito solitária, continua sendo, para cada um de nós, um caminho solitário, uma busca pela verdade, uma busca que vai representar a expansão da consciência. Então, um dos aspectos da expansão de consciência é entender quem somos. Ah, para quê, Fernanda? Eu não ligo para essas coisas, eu não estou interessada nisso. Por um único e simples motivo. Quando negamos esse nosso aspecto espiritual, vivemos de uma forma inconsciente. E, sabendo, vivemos de uma forma inconsequente. Se eu tenho conhecimento de que nessa migração, né, nesse caminho solitário de aprendizagem e crescimento, as pessoas chegam a mim, as questões, elas chegam a mim para que eu cresça e aprenda. Se eu continuo me negando a crescer e a aprender, é algo que vai ficar continuamente na minha bagagem. E a partir do momento que eu me entendo como um ser de luz, perfeito, vivendo um corpinho acanhado aqui na Terra, mas com uma luz fulgurante dentro de mim, eu vou querer alcançar essa luz. E alcançando essa luz, eu me liberto do condicionamento de ser um ser humano. E qual é a vantagem disso? A felicidade pura, plena e profunda. Ah, mas eu sou feliz aqui na Terra. Que bom! E sim, é possível ser feliz aqui. É possível usufruir da vida material com todos os seus prazeres. Mas a partir do momento em que essa vida material, ela molda e determina as minhas ações, o meu caráter, as minhas relações, aí passa a não ser legal. Porque cedo ou tarde eu vou ter que desfazer essa ilusão. Cedo ou tarde eu vou entender que lesando o outro eu estou lesando a mim mesma.
Eu vou ter que entender que trapaceando, eu não estou trapaceando o outro, eu estou trapaceando a minha essência. Eu estou prolongando a minha estadia num plano dual, que traz dor, que traz desafio, que traz dificuldade. Quem não gostaria de partir para um plano superior com pessoas leais, pessoas amorosas, pessoas sinceras e verdadeiras, sabe? Pessoas equilibradas. Eu não sei se vocês são assim, mas tem pessoas que até a voz é agressiva, é arrogante, é irritante. Por quê? Porque aquela carga negativa que a pessoa carrega em si, ela se manifesta na forma como a pessoa fala. Quem não quer conviver com gente boa, tranquila, equilibrada, lúcida? Quem não gostaria que os seus fossem saudáveis, fizessem boas escolhas, fossem harmônicos? Entende? Mas ao invés disso, nós batalhamos para que todos ganhem muito dinheiro, sejam bem-sucedidos, não importa a forma. Esquecemos a nossa essência para viver a matéria em sua plenitude. Ah, é errado viver a matéria? Não, faz parte da experiência que escolhemos, inclusive. Tudo muda quando sabemos que escolhemos estar aqui. Mas viver só como um ser material que se move por valores puramente materiais, ambições puramente materiais, sonhos, desejos, aspirações puramente materiais, é óbvio que você ainda vai ficar aqui por muito tempo. E vai fazer escolhas que te afastam da tua própria essência. Então, quando a pessoa se encontra em estados de sofrimento interior, geralmente ela está muito afastada da própria essência. Ainda que por fora a pessoa esteja sorrindo. A pessoa que é arrogante, ou a pessoa que é cruel, ou a pessoa que é vulgar, sei lá, né? Vítima dos próprios instintos, da própria, sei lá. Eu não sei se eu estou sabendo me explicar nesse sentido, não é bem essa palavra que eu queria. Sabe, a pessoa que é enterrada mesmo nas questões materiais, a manipulação, a mentira, a vaidade exagerada, a soberba exagerada, o egoísmo, o vitimismo, a maldade, a crueldade, a tirania, tudo isso é sinal claro de que a pessoa está longe da sua essência. Porque a essência é equilíbrio, é paz, é harmonia. Todos estamos distantes da nossa essência, senão não estaríamos aqui. E a ideia da dor, do aguilhão que chega para nos sacudir, é essa. Essa é a razão da dor. Por isso que os grandes seres agradecem a dor pelos quais passaram. Por quê? Porque é a dor que desperta na maioria dos casos, né? Ou a gente aprende pela dor ou aprende pelo amor. O amor à vida, amor a si, amor ao estudo, amor à evolução. Então, hoje eu trago para vocês essa reflexão. Perceba o quanto você, eu vou falar direto com você. Você está preso em condicionamentos do que é ser você. Feche os olhos por um instante e imagine que você é uma essência pura. Imagine que você é pura luz. Imagine que você é parte desse universo maravilhoso, desses 7 planetas, né? Eu estava pensando que era 5, são 7. 5 só visíveis. Desses 7 planetas alinhados, desse espetáculo que a gente vê no céu. Você é parte de toda essa natureza exuberante, maravilhosa, né? Que a gente encontra cada
partezinha do mundo é absurdamente maravilhosa, é linda. As pessoas são absurdamente interessantes e maravilhosas dentro, né, da sua cultura, do seu jeito de ser. Olha que coisa linda a gente tem diante dos nossos olhos. Claro, muita coisa feia, mas é através do contraste que a consciência se expande. Eu olho algo tenebroso, eu posso me identificar ou eu posso escolher ser diferente. Se eu olho uma pessoa agindo de uma forma torpe, eu posso escolher ser diferente. Ou se em alguma experiência de outra vida eu agi de uma forma errada, nessa eu escolho a oportunidade de agir de forma diferente. E são aquelas grandes encruzilhadas, enamorados, né? A carta, o arcano dos enamorados, as grandes encruzilhadas da vida, a virtude ou o vício, para onde eu vou? Isso não é discurso moral, gente. Isso não é moral. Isso é consciencial, já que a vida se manifesta através da ação e da reação. É inteligente plantar luz. É inteligente ser uma pessoa honesta, de caráter, com uma alma bacana. Isso é inteligência, é ou não é? Já que essa é a regra, é por aqui que eu vou. Mas eu não quero, eu quero ir por aqui, eu quero ir pelos atalhos, pelos desvios. Está tudo certo. Você vai chegar no mesmo lugar que eu, qualquer pessoa. Isso se une lá na frente, tanto faz, são escolhas. Talvez você leve mais tempo, porque a lei da ação e da reação vai fazer com que você vá percebendo que isso atrasa o caminho, isso dificulta. Não é lei de talião, você faz uma coisa aqui, paga ali. Não, não é isso. É uma lei de aprendizagem. Eu posso aprender pelo amor, eu posso aprender pela humildade, pela observação. Então, esse caminho espiritual, ele não existe na igreja, no templo, no centro, na prática, no livro. Não. É uma coisa só. Somos os dois, entrelaçados. Mas por que damos voz somente ao nosso ser encarnado? E deixamos, sabe, para debaixo do tapete, meio que na malemolência, meio que no fingimento, meio que na mentira, na autossabotagem. Deixa isso para cá. Eu preciso viver a vida, eu preciso fazer isso. Se eu não fizer, mas todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Não é nessa que eu vou evoluir. E nós vamos dando desculpas e desculpas e desculpas a quem? A nós mesmos. Porque o nosso caminho é solitário, o nosso caminho é único e intransferível. Eu posso mentir para quem eu quiser. Eu contei para mim. Eu posso atrasar o caminho do outro o quanto eu quiser. Eu posso fazer maldade com o outro o quanto eu quiser. Está na minha ficha corrida. Eu vou lidar com aquilo que eu fiz. O que o outro faz para mim é do outro. Entendam que este caminho, quando eu entendo que eu sou, em essência, um ser que está aqui para se libertar dessa realidade, porque ele tem muito mais coisa para viver, mundos maravilhosos para conhecer, experiências puras de amor. E como tudo no universo é sincronizado, se eu vivo uma experiência negativa aqui, na outra polaridade eu tenho experiências positivas. Então eu estou nessa balança e eu escolho. E quando eu encontro o caminho do meio, eu me liberto da dualidade. Então, viver na matéria como um ser unicamente material, renegando a sua essência e as leis que regem essa vida, é só um atraso para você, para mim, para todos nós que escolhemos diariamente
o rumo que damos aos nossos pensamentos, sentimentos, sentidos, opiniões, ações, palavras. Eu posso ser uma fonte de luz no mundo e eu posso ser uma fonte de decadência e vulgaridade no mundo. Eu posso ser um canal de compreensão, de crescimento, de aprendizagem, ou eu posso ser um canal dos piores sentimentos, conselhos, ações, exemplos. Cabe a cada um de nós escolher. Mas chega um momento em que nós nos vemos como o eremita, nos vemos diante da nossa própria pequenez, da nossa própria fraqueza, da nossa própria escuridão. Mas aí já há um recurso, a minha lanterna, que eu suspendo e observo o mundo à minha volta. E agora, já mais maduro, eu começo a tatear esse caminho vagarosamente, porque o meu entorno é muito escuro. A minha aura, o que eu criei à minha volta é escuridão. O meu corpo está envelhecendo, a minha alma está envelhecida em andrajos, porque eu fui caminhando de uma forma irrefletida. Ou, num eremita positivo, eu fui caminhando, eu aprendi ali na justiça a lei da ação e da reação. Opa! Então essa escuridão que eu estou vendo aqui não foi fulano, cicrano, meu pai, minha mãe, a vida, o universo. Não, fui eu. Eu criei esse ambiente energético à minha volta. Mas eu tenho luz. Essa minha lanterna representa quem eu sou. É essa luz, essa estrelinha de 6 pontas, essa harmonia que preciso alcançar. Entende? Então, eu trouxe hoje uma leitura que eu pretendo fazer para o coletivo. Eu fiquei muito na dúvida, gente, se eu fazia opções, sabe, para cada, assim, para as pessoas, né, para nós escolhermos. E eu resolvi fazer uma leitura coletiva da espiritualidade, que conselhos, né, eles têm a nos dar a respeito dessa caminhada evolutiva, de quase esse julgamento de levantar da nossa caixinha e ouvir o nosso eu superior, né? O que nos atrapalha, o que nos impulsiona, o que nos atrasa, né, nesse caminhar. Olha, escolhas, né? O pendurado se nega a ver e vê tudo torto, e vê tudo complicado, vê tudo de forma material, exatamente o que a gente estava falando, né? Cavaleiro de Copas, a busca desse sentimento maior. Olha que incrível. Nós temos aqui justamente o pendurado no negativo, falando do que nos impede de evoluir. O pendurado, que não é enforcado, porque ele não tem uma corda no pescoço, ele tem uma corda em um pé, então ele está pendurado por um pé, fala de um movimento do ser entre o tal, a própria vida. Ele tem o 4 da matéria, ele está pendurado, amarrado na matéria. E aqui a gente tem o triângulo do espírito, que aponta para o alto, está voltado para a matéria. Então, o pendurado, ele é imóvel porque ele não dá vazão à sua força espiritual. A partir do momento em que, nesta posição desconfortável de ser encarnado,
ele olha para a vida com o olho da trindade, o olho da espiritualidade, ele entende que ele está amarrado, que ele está preso, porque ele quer, ele pode se soltar a qualquer momento. Ele pode criar uma vida nova, um destino novo, ele pode se levantar, se apoiar e sair dessa posição desconfortável. No negativo, são as nossas escolhas, o rumo que damos para os nossos pensamentos. Eu escolho acreditar que a vida é só isso, porque é mais confortável. Quando a gente está no oba-oba, na fase boa, é ótimo, é fácil demais, aqui é uma delícia, beber até cair, sabe? Usar o corpo de uma forma irrefletida, vulgar, enfim, você está ali no auge, né? Que nem dizem, que nem pinto no lixo. Então, uma beleza. Só que a vida não é parquinho de diversão, a vida é escola. A hora do recreio acaba e começa a hora da aprendizagem. Quando eu escolho entender quem eu sou aqui, eu escolho também agir de uma forma diferente, me mover pelo amor. Guiar os meus instintos, eu no domínio dos meus instintos. Até os meus instintos eu purifico, é um cavalo branco, e eu me conduzo amorosamente, delicadamente, gentilmente, na direção da vida. Não é só amar o outro, ninguém ama o outro o tempo todo. Nem é possível amar de verdade, né? Na posição em que nós estamos, um ser abjeto, um ser, sei lá, alguém que faz maldades. Eu não posso falar os nomes aqui, né? Pense aí, todo tipo de maldade. Como que eu vou amar um ser desse? Eu não tenho condições espirituais para isso. Mas eu posso simplesmente, de repente, tentar compreender. Mas isso não tira, é claro, a responsabilidade e a necessidade que aquela pessoa terá de pagar pelos próprios erros, de compreender que ela estava num caminho errado. Aqui é o viver de uma forma gentil. Gentil com o outro, gentil comigo, gentil com a natureza, com os minerais, com os vegetais, com os animais. É viver de uma forma harmoniosa. Se vocês repararem, aqui eu tenho 12 com 2, 14, a temperança. Lembra que a gente falou do equilíbrio entre a vida na terra e a vida espiritual? Não é viver como um monge, né? Abrir mão de trabalho, de alimentação, cuidados com o corpo, para viver uma vida totalmente espiritual. Alguns escolhem esse caminho, sim, está tudo certo. Nem viver só no material, entendeu? Eu deixo isso para pensar quando eu estiver mais velho, quando... Ah, não, eu sei disso, mas eu aqui crio uma historinha na minha cabeça que justifica os meus atos. Equilíbrio. Eu transmuto dentro de mim aquilo que eu sou, para encontrar o anjo em mim. Eu harmonizo, eu tempero, eu equilibro. E o anjo se revela. O anjo que eu sou e que você é, se revela. Entende? Então, aqui nós temos essa ideia muito clara de que a escolha é nossa. É uma posição que a gente toma, é uma luta, é uma espada nas nossas mãos. Cortar o que é desnecessário, cortar o que é ilusão, cortar o que é mentira, as mentiras que contamos para nós mesmos, para justificar as nossas atitudes menos nobres, menos dignas. É pegar a outra espada e lutar através de um pensamento reto, conciliador, para sermos a pureza, que abençoa o caminho por onde pisa, que deixa flores por onde passa. Vamos ver agora o que os oráculos falam.
Esse oráculo é duro para embaralhar. Essa aqui. Ai, que lindo. Os mistérios do nascimento. O que você está sendo chamado a criar? Olha, a gente começou, né, a nossa conversa falando sobre o nosso caminho solitário, o bebezinho que encarna. Nós todos somos luzes, estrelas. Nós todos somos pequenos deuses, capazes de co-criar um mundo novo, um mundo que não tem nada a ver com discurso político. Me poupe, quem é que ainda acredita em político? Na justiça da terra? Sério? Não. É a justiça verdadeira, a que nasce dentro de cada um de nós, que sabe o que é certo e o que é errado e luta pelo que é certo. É a compaixão com os que erram, sim, mas com os que tentam melhorar. É a amorosidade, a boa vontade. Não é a ganância que pensa só em si, o egoísmo, sabe? A ambição desmedida. Não, é o coletivo. Somos chamados a criar algo novo, um mundo novo. Esse aqui. Vamos ver o que fala esse oráculo. Essa aqui, já vou tirar logo porque foi o que eu senti. Segure o seu centro, que espetáculo. Vamos lá. Você tem corrido atrás dos outros para acomodar as suas necessidades em detrimento do seu próprio bem-estar e paz interior? Agora, você está fortalecendo a sua própria energia. Olha, como um bebê que está lá no centro. Suas próprias barreiras para encontrar o seu aterramento, um lugar firme, onde você coloca os seus pés e não se move. Sinta os seus pés ancorando você como uma bela árvore. Deixe você mesmo experienciar uma certeza quieta conforme você se segura no seu próprio centro, com compromisso, coragem e consciência. Você está aprendendo a confiar nos seus próprios instintos para tomar sua própria jornada sem comparação com o caminho de vida do outro. Não tem necessidade de se tornar sem coração ou distraído por comparações ou julgamentos. A Terra necessita da sua luz, né? Que eu falei aqui, com a qual que pode vir somente de você. Cada um de nós é uma estrela. Você irá oferecer muito menos se você tentar fazer uma combinação da sua beleza com o que você percebe com a beleza do outro. Muitas almas que são diferentes e únicas não são entendidas, compreendidas e validadas desde que são crianças. Ao invés disso, elas são encorajadas a se conformar, a mudar, a ser outra pessoa, diferente do seu verdadeiro eu, a fim de serem amadas. Isso pode ser um padrão difícil de quebrar. Ainda hoje, no tempo aqui, para você o amor e a honra de você mesmo para você mesmo. Você é bela, belo. Você não precisa mudar pelo outro. Você certamente não precisa mudar para o divino. Você está sendo encorajado, ao invés disso, a destilar sua essência, a se tornar mais de quem você é. Essência. Centro. Segure o seu centro agora e não largue por nenhuma outra pessoa.
através da intimidação, confrontação, dúvida, ciúme ou medo. Segurar o seu centro significa aceitar o seu valor inato, o seu direito de existir e de caminhar, e aceitar o amor que criou você a fim de preencher o seu destino divino. Esse oráculo traz a você confirmação. Você está no caminho certo. Você não precisa do colapso, de colapsar no medo ou dúvida para facilitar a culpa antiga ou fazer outros mais confortáveis. Não é egoísmo ou difícil ser forte. Você pode segurar a si mesmo na autoestima, ser gentil e amoroso com os outros. E absolutamente recusar aceitar qualquer comportamento, crença ou atitude do outro que leva você às lágrimas ou coloca você em dúvida sobre você mesmo. Como parte do seu treinamento espiritual, a sua alma aprendeu a se abrir para receber orientação e canalizar cura. Isso é o que você precisa para ser capaz de fazer a sua função como curador, canal ou trabalhador da luz. Você tem que ser sensível, receptivo e aberto. Agora é tempo de equilibrar o que é resiliência, força e até mesmo uma teimosia divina. Refusing recuse desistir de quem você é. Ao contrário, permaneça aberto para orientação. É o equilíbrio de uma sabedoria amorosa necessária para crescer conforme um ser único e individual, num mundo que frequentemente assusta as individualidades verdadeiras, simplesmente porque não podem ser facilmente controladas. Segurando seu centro não significa que você não se rendeu. Ao invés, você conscientemente escolheu se render ao divino amor e crescer mais, com mais poder. Você está aqui para brilhar a sua luz, para ser um farol para os outros. Um farol não pede permissão para brilhar, ele permanece de pé, brilhando confiantemente, e aqueles que necessitam são guiados pela luz para a segurança. Não perca a fé em si mesmo, querida alma. Você sabe quem você é. Seja forte. Honre a sua beleza interior. Honre a sua beleza interior. Honre a sua essência de luz. Honre. Tenha atitudes que o seu corpo encarnado possa honrar a sua beleza interior, a sua luz. E as suas barreiras pessoais. Você não precisa se sentir seguro, você precisa se sentir seguro na sua habilidade de dizer não, conforme você necessita, saber que você irá dizer sim quando o seu coração orientar você a fazer isso. Seja verdadeiro para você. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Então aqui, a leitura desse oráculo trouxe a palavra certa. Honrar a sua alma, o seu centro, a sua beleza. Não importa que as pessoas critiquem, não importa que você passe a ser um outsider, uma pessoa estranha. Não importa. Se é o seu centro que brilha, é a sua luz, é a sua conexão. Isso é que importa. Lembra, nós chegamos sozinhos e vamos partir sozinhos. É claro que estamos aqui para cumprirmos as nossas missões em relação aos outros. Não é abandonar todo mundo e tchau, eu vou ser feliz sozinho. Não é isso. Isso é justamente o contrário do caminho. Somos faróis. Mas eu não vou impor a minha luz a ninguém, as minhas descobertas, a minha consciência. Eu simplesmente vou ser a minha essência. E quem precisar e quem quiser vai se orientar e vai se basear naquilo que eu sou, nos exemplos que eu dou, para também
alcançar o seu centro, a sua luz. E o último conselho da espiritualidade, para nós nessa noite, que nos ajuda a sair das caixinhas, a sair do condicionamento, a sair da nossa percepção muito nublada do que é a vida. Intenção positiva. Gente, olha só, eu trouxe esse livro que eu vou falar para vocês e fala da intenção positiva. Poxa, Fernanda, eu ainda tenho muitas questões para serem resolvidas, sabe? Quando eu acho que eu estou evoluindo, que eu estou crescendo, aí vem o desafio e desaba tudo. Bem-vindo ao clube, eu também sou assim, entende? Eu também sou assim. Quando eu acho que eu estou assim, o alecrim dourado do campo, pá, vem a vida e me mostra que eu sou a graminha mesmo lá, bem fuleira. Não existe isso, né? Estamos todos nesse passo, 3 para trás, 1 para frente, às vezes 2 para frente, 1 para trás, e a gente vai. Mas a verdade é que o caminho para isso aqui é a intenção positiva, a intenção verdadeira. É isso. E depois eu vou falar desse livrinho aqui. Tudo que acontece para você e tudo que vem para a sua vida é o resultado de uma intenção. Uma semente plantada em algum ponto do passado que agora está frutificando. Seja consciente das sementes que você está plantando hoje, com os seus pensamentos, energia e ações, para ter certeza que os seus sonhos e desejos podem se tornar realidade amanhã. Lembre-se, nós colhemos o que plantamos. Eu estou consciente de tudo que eu crio ao meu redor. Eu abundantemente preencho a minha vida com luz e amor. De todas as sementes de luz que eu plantei, eu irei colher a maior riqueza. Boa intenção. Eu posso errar, mas se eu tiver a boa intenção como um pilar na minha vida, como algo que realmente move os meus atos, o meu erro não vai ser erro. Pode ser ignorância, pode ser uma percepção errônea, mas eu tive boa intenção. A boa intenção é o melhor para mim, o melhor para todos, é ter uma consciência coletivista, é ter uma consciência que busca a pureza, não fazer as coisas com a intenção de ludibriar outras pessoas, mas de auxiliar outras pessoas. O máximo de generosidade, o máximo de compreensão, o máximo de tolerância, com equilíbrio, com raciocínio, com discernimento. Eu não vou ter tolerância com uma pessoa que faz mal a outra. Posso ser justa. Eu não posso tolerar o erro, eu não posso tolerar a crueldade, a tirania, o mal. Isso não é ser tolerante. Isso é ser omisso, porque pessoas estão sofrendo com isso. Então aqui é a intenção positiva e verdadeira, que guia os meus atos para esse crescimento. 14, né? A esperança, a temperança. E aí eu trouxe esse livrinho, gente, que é desse maravilhoso Émile Coué. Ele ajudou muitas e muitas pessoas através da transformação do condicionamento mental. O pensamento positivo, a intenção positiva, o domínio de si mesmo pela autossugestão consciente. Eu não sei se tem na Amazon, se tem em algum outro lugar, eu vou ver se eu achar, eu deixo o link aqui, né? E eu comprei num sebo, alguns anos atrás, e eu separei aqui um trecho que ele ensina uma prática de pensamento positivo. E esse pensamento positivo, gente, não é só eu vou casar com fulano, eu vou ganhar dinheiro, isso tudo. Quando a nossa energia, ela flui positivamente, vem aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente sonha de uma forma natural. Eu não preciso, que nem uma louca, correr atrás daquilo que eu quero. Eu posso agir conscientemente na direção do que eu quero,
mas a minha energia vibracional positiva pode, inclusive, não me trazer o que eu quero, porque aquilo não seria bom para mim. Então, a minha energia cheia de boa vontade, cheia de intenção positiva, ela cria um campo ao meu redor que flui com a vida, atrai pessoas semelhantes, atrai as experiências necessárias, mas atrai também a sabedoria, atrai seres espirituais que se comovem com a minha boa intenção, com o meu esforço de melhoria e crescimento e colaboram comigo nessa luta, nessa busca, entende? Então, o que Emily recomendava para os seus pacientes? Depois de ter atendido, ele atendia gratuitamente as pessoas, a maioria. Coué diz aos assistentes que abram os olhos. Ouvi os conselhos que acabo de lhe dar. Pois bem, para que eles se tornem realidade, eis o que preciso fazer. Todas as manhãs, ao acordar, e todas as noites, logo ao deitar, feche os olhos e, sem se preocupar em fixar a atenção ao que se diz, pronuncie em alto e bom som com os lábios, a fim de ouvir as próprias palavras, contando 20 vezes em um cordão contendo 20 nós, a seguinte frase, tá? Tem um errinho aqui. Todos os dias, de todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. As palavras de todos os pontos de vista, abrangendo tudo, tornam desnecessária a recorrência a autossugestões particulares. Me dá um carro, me dá uma casa, uma viagem, o fulano, a fulana, entende? Nós entregamos a nossa vontade à sabedoria universal do divino. Fazer essa autossugestão de modo mais simples, mais infantil, mais maquinal possível e, consequentemente, sem o menor esforço. Em uma palavra, a fórmula deve ser repetida no tom usado para rezar ladainhas. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. E repete 20 vezes. De manhã e à noite, quando você estiver quase dormindo e quando você estiver acordando, naquele estado que a sua mente ainda está, né, um pouco sonolenta. Dessa forma, consegue-se fazê-la penetrar mecanicamente no inconsciente pelo ouvido, e tão logo ela penetra, age. Recomenda-se seguir esse método durante toda a vida, pois ele não é só preventivo, mas também curativo. Ademais, sempre que no decorrer do dia ou da noite se sente um sofrimento físico ou moral, deve-se ter a segurança de que não se contribuirá conscientemente para esse mal e de que se o fará desaparecer. Ademais, deve-se isolar tanto quanto possível, fechar os olhos e, passando a mão pela fronte, se é um caso moral, ou sobre a parte dolorida, se é um caso físico, repetir e com toda rapidez as seguintes palavras: isso passa, tantas vezes quanto forem necessárias. Com um pouco de prática, consegue-se fazer desaparecer a dor moral ou física ao cabo de 20 ou 25 segundos. Recomeçar sempre que houver necessidade. E Sr. Coué acrescenta o que se segue. Se antigamente lhe era permitido fazer autossugestões nocivas, por que você a faz inconscientemente? Agora que ouviu o que acabo de lhe ensinar, não deve mais se permitir. E se apesar de tudo que lhe aconteceu, você ainda a faz, culpe-se a si mesmo e bata no peito dizendo: minha culpa, minha máxima culpa. Então, pessoas queridas, queridos irmãos e irmãs de caminhada, a escolha está nas nossas mãos. Mas entre no seu centro, perceba a luz que você é. E através da intenção positiva, do pensamento positivo, dessa prática muito positiva, você entrega humildemente a sua vida, né? Não deixando de fazer o que tem que fazer, não deixando de lutar pelos seus sonhos, pelo que você quer, mas encontrando o seu centro espiritual, a essência, aquilo que vai continuar a existir. O ator,
por trás da personagem. E quando nós deixarmos esse palco, nós vamos ter a tranquilidade da consciência expandida, iluminada, cheia de boa vontade, cheia de tropeços também, erros, mas sabendo que fizemos o nosso máximo, o nosso possível na direção desse reencontro ou desse descascar de camadas que nos impedem, distorcem a nossa visão de quem somos e, consequentemente, de quem o outro é. Tá bom? E agora, se vocês quiserem aí brincar, né, participar aí do carnaval, um bom carnaval para todos vocês, para todos nós. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.